Choveu pouco. Agora parece pro lado de Goiânia choveu bastante. Aqui em Goiás só tá aquela tal da música Pinga em mim, nada de chuva. Cara. Aqui na Goiânia aqui choveu e aquela cara de chuva forte, mas acabou só uma chuvisquinha um pouco mais no centro aqui de Goiânia. Goiânia chove 10 minutos, fica debaixo d'água, né? Verdade, tem isso. Lugar de água escoar, né? 10 minutos, pronto, acabou. O asfalto vai embora. Você que sou ia viajar também, professor? Eu? Nada, estamos aqui. Estamos nada, sem viajar para qualquer lugar aí, mas até cantinho aí tá um absurdo. Gasolina aí, os preços estão tudo. E agora triplica. Uma loucura. Bom, deixa eu iniciar aí, pessoal. Bom, boa noite a todos aí. Vamos iniciar mais uma aula. A gente iniciou aí, pessoal, uma UC de instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização e refrigeração. Se vocês olharem na plataforma, tem um erro. Percebi ela há pouco tempo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, é o seguinte. Deixa eu colocar adicionar o pessoal aqui. Se vocês olharam aqui na plataforma de vocês, está com conteúdo de instalação, operação e manutenção de sistemas de geração comercial. Eu vou alterar isso aqui, certo? Amanhã mesmo eu faço a alteração para vocês aqui. Eu vou tirar esse recurso, vou tirar ele aqui e colocar o outro. Essa UC, pessoal, ela é do próximo módulo. Colocaram errado para mim aqui, eu não tinha percebido. Peço até desculpa a vocês aí por essa falha. Então, não, se vocês tentaram fazer alguma atividade, ignore aqui por enquanto. O conteúdo correto é essa daqui. Peguei inclusive da turma também do Colorado, que está um módulo à frente de vocês. Então, o conteúdo é esse daqui, ó. Só chamei instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização. E aqui o foco é no de sistema de climatização residencial. No próximo módulo, aí sim a gente explora a parte do comercial e do industrial, certo? Então aqui a gente fica nessa. Mas basicamente, pessoal, o que é essa UC? Ela tem duas SAPs, né? Tem duas SAPs, tem uns exercícios também. Se ficar muito apertado, eu tiro essa parte de exercício de ar-condicionado. Deixo apenas as duas situações de aprendizagem, certo? Mas de qualquer forma aí, vamos focar nessas duas SAPs, certo? Ela iniciou dia 12 e ela é bem rápida, ela vai pelo cronograma que tem aqui, pessoal, começou no dia 12 e vai até o dia 4 de fevereiro. Então vamos ter uma EV aula aí também de agora 19/12, no dia 2 de janeiro, no dia 9, certo? A gente no dia 2 no dia 9, beleza? Vocês vão ter aula. Primeira aula de vocês vai ser, até o contrário, vai ser dia 11 de janeiro, depois dia 18, dia 25, dia 1º. Pode falar, Edilson. Quer falar alguma coisa? Essa aí é a que tá lá, professor. Essa aí tá para nós, essa aí mesmo. Pelo menos no Não, meu. não, mas essa aqui, ó, é instalação, operação e manutenção do sistema de climatização. Não, você está falando com relação ao quê? Às datas de presencial? Ah, o conteúdo lá, o pessoal falou que tá refrigeração, né? É porque assim, tá de refrigeração comercial. Na verdade, tá errado. É só Ah, é sistema de verdade. refrigeração, é a base. Nós vamos falar do residencial. Entendi. Eu não vou falar da parte residencial ou predial, né? Residencial, predial. Porque esse comercial, Edilson, nós vamos ver no próximo módulo. Tá? No próximo módulo, esse a gente vai ver esse de comercial. É porque tá errado, o pessoal confunde, é porque a nomenclatura é bem parecida, eles acabam confundindo ah, com ao ser errado. Então, só fazer
É porque aconteceu isso também em outra turma, eu vou corrigir também. Então amanhã eu já vou deixar arrumadinho. Vocês já vão até olhar aí, que amanhã já vai estar tudo acertado aqui na sala. Certo? Só ver se eu acho que até a SAP também tá errada. É, tá bem errado. Não essa aqui não. Essa aqui é de comercial, tá vendo? É da parte comercial. Então não é. Isso aqui não é da. Não é. Esse aqui é de comercial. Mas da residencial é outra, essa daqui. Então, por enquanto, a gente vai ficar nessa aqui, dessa outra turma, né? E depois a gente vai para. Eu vou arrumar toda a sala ali, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Vou falar então da SAP e falar principalmente aqui da parte da psicometria e das propriedades termodinâmicas, né? E um pouco também sobre o conceito térmico de sistemas de climatização e os sistemas de climatização em si, certo? Bom, primeiro vamos falar da contextualização da primeira etapa. Então ela chama aí baixa pressão, né? Vamos ver aqui. Bom, o senhor Joaquim das Neves, né, fez contato com sua empresa para verificar por que seu sistema de climatização residencial, modelo split high wall, com fluido refrigerante R22, não está refrigerando de forma eficiente sua sala de estar. Você, como dono da empresa, preocupado com o bom atendimento do cliente, irá verificar qual o real inconveniente do ar-condicionado instalado por um de seus funcionários. Em função da sua experiência com outras reclamações desse tipo, você supõe que a causa do inconveniente seja a falta de fluido refrigerante, devido a um micro vazamento por deficiência no aperto das placas de conexão. Então, para esse atendimento, você vai realizar algumas tarefas. Então, a primeira etapa, o que que é, pessoal? Vocês vão elaborar, né, um item, um editor de texto. Quais são as ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumo que serão conduzidos e qual a função de cada item, né, além dos EPIs a serem utilizados. Então, basicamente, pessoal, falar quais são essas ferramentas. É o básico aí, né? O manifold, uma luva, né? Os EPIs, é basicamente fazer um relatório desses equipamentos, relacionar quais são essas ferramentas, equipamentos, instrumentos, materiais de insumo. Ok? A segunda etapa, pessoal, vocês vão fazer no presencial. O que vocês vão fazer lá? Fazer um recolhimento do fluido, vocês vão fazer um retrofit, né? É o chamado retrofit. Por exemplo, tirar esse fluido que é o R22, que a gente sabe que ele é nocivo à camada de ozônio, né? Então ele entra em desuso e vai colocar um que é compatível com o sistema, né? Que sem necessidade de fazer uma readequação, redimensionamento, por exemplo, de tubulação, né? E nem do equipamento em si. Então vocês vão fazer o recolhimento do fluido, né? Com a recolhedora, vai desidratar o sistema e recompletar com fluido adequado. Então, vocês vão fazer todo o procedimento, né? Vão fazer uma bancada didática, né? Vai utilizar a balança, né, de pesar fluido para colocar o tanto correto e fazer o start da máquina para verificar a eficiência de climatização, né? Isso na operação de Professor, ciclo. Pode falar, Edilson. esse retrofit aí, o que que é? É um procedimento? O retrofit, o que que é, Edilson? É você retirar um fluido que está atual e colocar um novo, né? Retirar, fazer o procedimento de recolher, desidratar, né? Retirar a umidade, retirar particulado, qualquer outra coisa ali, né? Deixar o sistema totalmente limpo e depois fazer o recompletamento com outro fluido, né? Ou um fluido mais recente, né? Um fluido mais novo, que não é nocivo. Geralmente faz isso para fazer a substituição dos CFCs, né? Que é aquele gás que tem cloro, né? Que a gente sabe que o cloro, né? Esses gases com cloro, que é o CFC, ele agride a camada de ozônio, né? Então é o R12, o R22, né? Então isso quando se fala em retrofit é isso, é fazer a retirada de um fluido, né? Que geralmente ou está em desuso ou ele é nocivo para o meio ambiente e coloca um mais recente que tenha uma mesma eficiência, só que não tem a mesma agressividade para o meio ambiente. Então isso é o retrofit. Então a máquina que vem porque o meu tá lá escrito lá, o meu A tá escrito R110. Não.
Não, R410. Pode ser colocado outro fluido. Não, na verdade, o R410 é o mais recente que a gente tem, né? Vamos dizer assim, os mais novos e mais eficientes, né? A não ser que tem um outro agora que fala, esse é melhor. E tem que ver também que retrofit não necessariamente você pode fazer com qualquer fluido. Você tem que ver essa questão de compatibilidade, né? A compatibilidade, o que que é isso? É você não ter que fazer toda a troca do minha tubulação, né? Provavelmente, não, eu vou colocar um outro fluido refrigerante, mas não é simplesmente fazer isso, não. Será que ele comporta aquele dimensionamento, aquela diâmetro de tubulação, né? O compressor, né? A gente também tem que ver se o compressor trabalha com aquele fluido e até a questão do lubrificante do compressor. Eu posso trabalhar com esse fluido refrigerante porque o lubrificante que vai entrar em contato, então ele vai reagir quimicamente que é um dos requisitos, né? O lubrificante do meu compressor, ele não pode misturar, né? Ele tem que ser inerte, né? Ele não pode misturar ali, principalmente, pode ter uma reação química, né? Então, no momento que ele se separa, o gás com o lubrificante tem que sair totalmente, né? Não ter resquício, né? Para justamente não atrapalhar nem na eficiência do compressor, nem na eficiência de climatização do ambiente, né? Então, retrofit não pode fazer também de qualquer forma. Alguns critérios têm que ser pensado aí, né? Tem alguns critérios que têm que ser pensado dessa forma. Certo, Edilson? Consegui responder a sua pergunta aí? Beleza, tranquilo. Então, o retrofit não é simplesmente, vou trocar para o outro. A gente tem que, né, fazer alguns questionamentos antes de fazer essa troca. Meu sistema comporta esse novo fluido? Opa, o compressor, né, que é vamos dizer ali, não que os outros sejam menos importantes, mas o compressor ali é o coração, né? Ele é compatível com esse fluido, ele aguenta a pressão que esse fluido pode trabalhar, né? O lubrificante que tem nesse meu compressor também, né? Então tem que fazer alguma desses questionamentos aí, né? Para fazer o retrofit, né? Bom, então, pessoal, o que a gente vai ver então aqui é a chamada psicrometria, né? Que é isso? A psicometria é o estudo das misturas, né, de ar, né? Então a gente sabe que o nosso ar não é simplesmente ali os gases, né? Tem também vapor de água, né? Tem a chamada umidade, né? Então o nosso ar ali tem um teor de água, né? A água em forma de vapor, né? Bom, então, pessoal, quem já viu aí, né, falar em umidade relativa, né, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, então são propriedades termodinâmicas do ar, né? Bom, por que que a gente lida, né, só antes de chegar nesses pontos, porque o que é a climatização em si? A gente lida principalmente não só com a temperatura, mas com a manipulação de conteúdo de vapor, né? Porque o que acontece? Quando a gente climatiza o ambiente, mais do que diminuir a temperatura, a gente também retira um pouco da umidade. Então, se vocês percebem, quando a gente tem um ambiente com ar condicionado, o ar, que geralmente é úmido, tira muito dessa umidade, que é justamente para deixar o ar refrigerado, né? E também diminuir a temperatura, justamente pela questão da umidade. Então, o ar, o que vocês percebem no ar que tem ar a condição do ar condicionado, né? Então, qual que é a condição do ar condicionado? Porque é meio redundante falar isso, né? Porque qual que é a condição? O ar que está refrigerado, climatizado, ele é seco. Se você pegar uma amostra do ar aqui e fazer uma umidade relativa, está bem baixa. Então, que tem o efeito do ar seco? Então, a gente fica com o olho mais ressecado, os lábios ressecam, né? A pele fica mais ressecada, né? São os efeitos do ar seco. Isso a gente sente aqui no nosso calor, quando está bem aquele calor seco, né? Principalmente aqui no estado de Goiás, no centro-oeste. Isso é mais crítico, por exemplo, em lugares úmidos, né? Então, por exemplo,
cidades mais úmidas, principalmente lá no norte, né? No Nordeste, mais na área litorânea, mas principalmente no norte ali, onde tem a área da floresta amazônica, né? Pará, Amazônia, Amapá, Rondônia, né? A gente vê mais isso, né? Então, exige mais, por exemplo, do sistema de ar-condicionado, que é justamente o que que é? Retirar essa umidade para deixar o meu ar mais seco e refrigerar ele, para justamente diminuir aquela sensação de temperatura. Então, nada mais é, pessoal, do que manipulação da umidade. Quer ver uma outra coisa também? Aqui a nossa região, ela é configurada por um clima quente e seco. Se a gente pegar a média de temperatura, tanto aqui quanto lá no norte do Brasil, é mais ou menos a mesma média. Porém, a diferença aqui lá, né, lá é mais úmido. E o que é mais, mais insuportável? Um calor com baixa umidade ou um calor com alta umidade? Geralmente, aí é questão de gosto, pessoal, mas assim, por questão de conforto, você tá num lugar que é quente, úmido, é muito ruim, você vê que você transpira pra caramba, dá a impressão que você tá numa pressão, né, numa panela de pressão, numa sauna, né? É horrível, uma sensação muito ruim. Quando você está num clima que é quente, porém seco, tudo bem, tem a parte do tempo seco, né, que resseca tudo, né, você fica mais, dá aquela sensação de ressequidão, mas vamos dizer, é menos insuportável, né, essa sensação da temperatura. Então, praticamente, pessoal, é isso aí a questão da psicrometria e com relação aí à manipulação da umidade para trazer essa diminuição da temperatura e, consequentemente, atingir o chamado conforto térmico, né? Bom, então, pessoal, para falar da psicometria, eu tenho que falar de alguns conceitos, como, por exemplo, temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido, né? O que que é a temperatura de bulbo seco? É a temperatura indicada por um termômetro comum. Então, se vocês verem aqui a foto, eu tenho dois termômetros. Um que me aponta que está fazendo a medição está no ar, e o de bulbo úmido, ele está justamente com uma espécie aqui de um vidrinho, né? Um termômetro com um bulbo envolvido por um algodão úmido, né? Que pega justamente o teor de água que tem no meu ar, né? Que é justamente a umidade do meu ar ali. Então eu tenho uma temperatura de bulbo seco, que pega apenas o ar, e o outro que pega ali com com a umidade, ou seja, considera a temperatura de bulbo úmido, né? Além disso, eu tenho a chamada temperatura de ponto de orvalho, né, que é aquela temperatura igual ao quando o meu vapor de água ela se condensa ou se solidifica, né? Ou seja, quando a pressão e umidade absoluta são constantes, né? Eu tenho a umidade absoluta ou razão de umidade, então é a quantidade real de vapor de água presente no ar. E ela é calculada, então, pela relação entre massa de vapor de água e massa de ar seco em determinado volume de mistura, que pode ser em grama de vapor por quilo de ar seco ou em quilo de vapor por quilo de ar seco. A gente vê pouco falar isso aqui, a gente ouve falar mais dessa aqui, ó, desse item que é a umidade relativa, né? Fala umidade relativa do ar, né? Então, o que que é isso? É a capacidade do meu ar em absorver umidade. Então, isso como é que ela é definida? Ela é a relação entre a pressão parcial do vapor de água da mistura e a pressão de saturação na temperatura de bulbo seco da mistura, né? Então, por exemplo, em dias úmidos, quando o meu ar está próximo do 100%, ou seja, o meu ar ali ele está saturado de umidade, né? Então, quando eu saturo o meu ar de umidade, né, então ele não consegue mais absorver a umidade, o que que acontece? Então ele vai precipitar. Então, quando fala ali que meu ar está saturado, ele pode ter precipitação de chuva. Então, há a possibilidade de chuva. Não necessariamente vai ter a chuva, mas ele tem uma grande possibilidade, né? Então, por isso, quando o meu ar está úmido, aí tem um exemplo aí da roupa, né?
Então, para você ver, no tempo seco, a nossa roupa seca muito rápido, porque o ar ele pega muito da umidade, por exemplo, tem na roupa ali molhada, ele pega para si. Aí quando o meu ar está úmido, não tem como o ar, como diz, absorver aquela água, né? Então, minha roupa demora a secar. Outro item é a entalpia do ar úmido, né? Então, é a quantidade de energia por unidade de massa, né? Do ar seco que é presente, é calculado por meio das somas das entalpias do ar seco e do vapor, que é dado por quilojoule por quilograma de ar seco. A gente viu isso em termodinâmica, né? A entalpia, só que não a entalpia do ar em si, mas a entalpia do fluido refrigerante. A gente tem um volume específico, né? Que é a mistura de ar seco e vapor de água dividido pela massa de ar seco, em metros por quilograma de ar seco, e o diagrama de Carrier, que é o chamado carta psicrométrica ou diagrama psicrométrico, né, que tem as propriedades termodinâmicas da mistura ar seco e vapor de água de forma gráfica. Então aqui, pessoal, são exercícios aí só para vocês mexerem. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo da carta psicrométrica, que pega, então, todas essas propriedades que eu falei lá no começo, que é as propriedades do ar, né? Então, as propriedades do ar eu vou ser obtido por fazendo o cruzamento, né, das informações, né? Então, eu preciso de duas informações, mais ou menos igual naquele diagrama de Mollier que eu mostrei lá na termodinâmica. A partir de dois pontos, eu consigo determinar os outros dois, como por exemplo aqui nesse caso a entalpia, umidade absoluta, umidade relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, entre outros, né? Então, por exemplo, eu tenho um ponto A, onde eu tenho os pontos de temperatura de bulbo seco e de bulbo úmido. A partir dessas duas, eu consigo determinar, então, a entalpia, a umidade relativa, a umidade absoluta, enfim, todas aquelas pontos de orvalho, temperatura de ponto de orvalho, todas aquelas propriedades que a gente viu ali agora há pouco. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver o segredo aí de fato, do que ocorre, né, no fenômeno físico, que é da refrigeração, né, não da refrigeração, mas climatização, né, que são os processos psicrométricos. Então, o primeiro é a mistura adiabática de duas quantidades de ar úmido, né, então, quando eu misturo duas massas de ar úmido, eu tenho o chamado aquecimento sensível, que é o aquecimento seco. Eu tenho um resfriamento sem desumidificação, que é o resfriamento seco. Eu tenho um resfriamento com desumidificação. Eu tenho um resfriamento e umidificação. Eu tenho um aquecimento e umidificação. E o aquecimento e desumidificação. Pode parecer um pouco complexo, pessoal, mas é só pensar assim, ó. Então, além de aumento ou diminuição da temperatura, eu também tenho que verificar se eu estou ou tendo perda de umidade ou tendo aumento da umidade, né? Então eu faço a combinação, por isso que dá essas combinações aí, né? Então, tirando essa mistura diabática, que é a mistura com ar úmido, então eu vou ter aí 6 combinações, porque eu tenho dois estados distintos aí, né? Bom, então, pessoal, para que faz isso, né? Esses sistemas de climatização, né? Primeiro eu tenho que fazer a mistura de corrente de ar, né? Bom, a gente sabe que a gente pega um pouco da temperatura, do calor, né, que a gente retira do meio interno e joga para o meio externo, né, isso é feito com fluido refrigerante, só que a gente também tem que lembrar que esse ar ele não está parado, né, dentro do ambiente. Então, por mais que ele esteja fechado, é necessário fazer então uma renovação desse ar. Então a gente tem um ar no ambiente que já tem uma determinada propriedade, como pode ser que no momento ele esteja já frio e sem umidade, né? Ou seja, um ar frio e seco. Compensação, a gente pode estar entrando, por exemplo, a gente está numa época de chuva, ou seja, então a gente está renovando um ar que está com uma certa temperatura relativamente baixa e com nível de umidade baixo, e renovando com um ar que está com a temperatura um pouco mais alta e com certo nível de umidade, ou seja,
vai ter mistura com ar em duas condições distintas aí. Então, a gente tem que levar isso em consideração, né? E, de qualquer forma, essas correntes de ar têm que ser capazes de garantir o conforto térmico. A gente sabe que o conforto térmico é aquele que orbita entre 23 graus e 23 e 26 graus, né? E outra coisa também, por questão de saúde, o que a própria OMS também fala com relação à umidade, que o tolerável, né, para a questão de saúde é aquele entre 70% e 90%, né? Então, nunca próximo do 100, nunca abaixo, por exemplo, de 60, que é crítico, né? Isso aí é um pouco de consenso, né? Também vai da adaptação, né? Tem pessoas que se adaptam bem a um tempo seco, a um clima mais seco, outros nem tanto, né? Precisa estar, por exemplo, próximo a uma região litorânea, né? Então, mas isso a gente pega por aquelas referências, por exemplo, dos órgãos de saúde, né? Bom, como eu falei, né? Então essas correntes de ar, né, elas correspondem ao ar de renovação, como eu falei, né, que é obtido do meio ambiente externo, que também é por norma, né, pessoal? Então, quando a gente faz um projeto aí, isso eu estou desconsiderando que é aquela instalação básica que a gente faz na nossa residência ou em um pequeno comércio. Mas digo num grande comércio, numa grande residência ou num prédio residencial, que é um sistema centralizado, a gente tem que considerar, até por questão de norma, essa questão da circulação de ar. Também para questão de saúde, né? Nem vou entrar nessa área, por exemplo, de hospital, que hospital é uma outra questão, né? Então, é próprio para a área hospitalar, né? Que tem que ter uma renovação própria, né? Até por questão de patógenos, essas questões. Bom, então a corrente de ar vai ser esse ar de renovação e também um ar de recirculação, que é aquele ar que eu falei que está aqui dentro já climatizado. Então, a mistura dessas duas correntes de ar, né, pessoal, com suas devidas proporções, elas vão atender aos requisitos técnicos de conforto estabelecido pela norma. Tá? A norma também vai estabelecer quais são essa faixa de controle de conforto térmico, tanto considerando temperatura, tanto considerando também a umidade, né? Então, aqui a gente tem que levar agora em consideração essas duas variáveis, temperatura e umidade, né? Então, as normas que vão estabelecer isso é a 16401 e a 7256. No caso de ambientes com carga superior, então, a 10 quilowatts, e no caso de ambientes hospitalares de assistência à saúde. Então, essa norma aqui, ó, 7256. Então, é uma norma do ambiente hospitalar até separado, certo? Depois, pessoal, tiver um tempinho aí, a gente fala um pouco dessas duas normas aí. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos dar um exemplo aí, né? O que a gente precisa aqui? Vamos dar um exemplo. Considere que a gente tem que determinar as propriedades de termodinâmicas de uma mistura de duas correntes de ar. Então, essas duas correntes de ar, vou considerar que elas têm a mesma vazão em massa. O que é uma vazão em massa? É o tanto de massa que flui ali em um determinado duto ou algo no sentido, por um determinado período de tempo, por hora ou por segundo. Ou seja, se é quilograma por segundo ou quilograma por hora. Então, para determinar a condição final dessa forma gráfica, né? Então, eu tenho um ar ali que ele está uma temperatura e uma umidade, outra massa de ar ali que ela está com uma outra temperatura e um outro nível de umidade. Então, elas vão se misturar e criar tipo, uma espécie de terceira massa ali, né? Então, as propriedades desse terceiro ponto, ela vai estar intermediária entre o ponto 1 e o ponto 2, né? Então, os dois pontos são extremos, o terceiro, como vai misturar, né? Não tem como ele ser nem acima de um e nem abaixo do outro. Ele vai estar no meio termo. É como misturar, né, pessoal? Vamos supor aí um exemplo simples, mais simplificado, é misturar duas águas com temperaturas distintas, ou seja, uma água mais gelada e uma outra mais quente, né? Então, se eu misturar essas duas águas, óbvio, nós vamos ter um volume maior, que vai juntar os dois volumes de água, e a temperatura, ela vai ficar intermediário entre a temperatura da água mais fria e a temperatura da água mais quente, ela vai ficar naquele meio ali, né? Então, isso também vale para o ar, né? E o ar aqui tem duas considerações, né? Tem a temperatura e a energia, né? No caso aqui, né? E isso é feito matematicamente.
supondo que não tem vazamento nenhum dessa massa de ar, nenhum dos pontos aqui, considerando então que se conserva a massa e também não perca energia para o meio, né? Então estou fazendo uma simplificação bem genérica mesmo ali, bem, né? A gente sabe que tem, então só fazendo uma simplificação aqui. Então, o que que acontece? A gente faz o balanço, chamado balanço de energia. Então, as massas que entram, né, a massa e a entalpia de que entra é igual a massa e a entalpia da que sai, né? Então, isso fazendo um volume de controle, né? Então, como é que é? A vazão em massa aqui da massa 1 vezes a entalpia, que isso é obtido pela carta psicrométrica, né? Mais a massa, a vazão em massa de 2 vezes a entalpia de 2 é igual a somatório das duas massas, né? Vazão, vezes a entalpia de 3. A entalpia de 3, então, ó, eu consigo achar essa entalpia, né? Então, eu acho essa entalpia, né, dada aqui o que eu tenho da massa de um, a entalpia do outro, ou eu posso achar ou a vazão de massa, posso achar qualquer uma dessas variáveis aqui. Isso é simplesmente analisando a, a carta psicrométrica. Bom, então, pessoal, a outra propriedade o próximo processo psicométrico é o chamado aquecimento sensível ou aquecimento seco. Então, ele é obtido por uma passagem de uma corrente de ar, né, através de uma serpentina aquecida, né? Bom, então o meu ar está a uma temperatura mais baixa, ele vai entrar em contato com uma serpentina aquecida. Então essa corrente de ar agora ela ganha calor, porque a minha serpentina aquecida, ela vai ganhar calor. Então ela ganha calor, porém sem variar a sua umidade absoluta. Ou seja, ela vai sem aumentar ou reduzir sua quantidade de umidade presente no ar, ela vai continuar fixa. Então, isso é o aquecimento sensível. Então, eu só altero a temperatura, eu não altero a questão de umidade, né? Então, eu tenho a redução da umidade relativa, a umidade absoluta permanece, mas a relativa ela vai ter uma redução e eu aumento, então, a temperatura de bulbo seco. Então, essa característica, eu vou naquela carta psicrométrica, ele vai ser um aquecimento por uma linha reta horizontal. Então, ela não tem alteração de entalpia, ela mantém reta. Bom, então, pessoal, colocando isso na aplicação prática, ele é tipicamente utilizado no sistema de climatização de expansão direta no ciclo de aquecimento. Então, por exemplo, quando a gente usa no ciclo reverso, né, como uma bomba de calor, né? Então a gente inverte, né? Então o evaporador ele vira o condensador e o condensador vira o evaporador, né? Bom, o outro processo, pessoal, é o resfriamento sem desumidificação, que é o chamado resfriamento sensível ou resfriamento seco. Isso aqui a gente viu o aquecimento sensível, agora é o resfriamento sensível, né? Então ele vai reduzir a temperatura de bulbo seco de ar e vai aumentar a umidade relativa, sem agora alterar da mesma forma, uma umidade absoluta permanece a mesma, só aumenta a umidade relativa. Esse processo, então, ele força uma corrente de ar através de uma serpentina de resfriamento. Então, ao invés agora da minha serpentina estar aquecida, ela está resfriada. Então, esse frio que está na minha serpentina passa para o meu ar. Então, ele vai resfriar o meu ar, né? Então, esse resfriamento seco, por que chama de seco? Porque ele não condensa, né? Então, ele vai manter a umidade absoluta constante, não tendo mudança de estado, né? Então, não vai ter condensação, você não vai ver aquele fenômeno ali do suor, né? Aquelas gotículas. Então, ele é um resfriamento sem transformação de estado físico. Então, aqui, pessoal, eu sei que é um pouquinho complicado esses termos aqui, mas é basicamente como o ar-condicionado trabalha, né, dessa parte, né? Então, a gente tem que levar em consideração a parte, como eu falei, de temperatura
e de umidade. Então, por isso que a gente tem que relacionar as duas coisas. O outro processo psicométrico é o resfriamento com desumidificação. Então, agora eu altero a temperatura e também altero a umidificação. Os dois primeiros eu fazia alteração de temperatura, seja para cima ou para baixo, mas sem alterar a umidade. Esses dois próximos agora é fazer com alteração da umidade, no caso, umidade absoluta. Né? Então, esse aqui ele é um processo psicométrico. Esse aqui vai ser típico dos sistemas de climatização de expansão direta. Né? Então, que é os sistemas mais comuns aí, que é o ar-condicionado de janela, os splits, os self-contained, e o sistema VRV. E também dos sistemas de indireta, que é o sistema chiller, né, com água gelada. Então, a corrente de ar ela vai passar por uma serpentina de resfriamento. Opa, então é o mais básico que a gente vê aqui, ó, é quando o ar vai passar, né? Então ele insufla, ele vai pelo ponto de tomada de ar e ele vai passar agora pela minha serpentina do meu evaporador. Então ele vai passar pelo evaporador, né? E vai perder então calor e umidade. Então é justamente ele vai, meu ar ele vai ficar mais frio e também vai perder umidade. Então meu ar vai ficar mais seco. Então é característico, como eu falei, do ar condicionado nosso aqui, ó, de residencial. Estou colocando essas unidades básicas aqui, né? Então, que ela vai ser extraída continuamente do equipamento na forma de condensação, né? Então, se vocês sabem que também, né, o meu evaporador, ele tem um dreno, porque por isso que tem um dreno. Então, o meu ar, ao mesmo tempo que ele está resfriando, ele está perdendo umidade. Então, por isso que tem o meu dreno. Por isso, preciso do dreno justamente para quê? Para expulsar a água ali. Se eu não tiver o dreno, o que acontece? Acumula água, e o que acontece? A gente perde toda a eficiência, acumula água, essa água pode trazer principalmente risco de dengue, né? Acumulação, traz mofo, traz patógeno, então essa umidade precisa ser retirada, jogada fora. E no processo de resfriamento, o que que acontece? Então, parte do ar que passa pela serpentina, ela não entra em contato indireto, ela não entra em contato direto, ela permanece na condição inicial. No entanto, então essa maior quantidade de ar acaba entrando em contato direto com a serpentina fria. Então, de modo que a condição final do ar na saída do equipamento é uma mistura do ar que alcançou então a condição de saturação, né, que é em contato com a serpentina de resfriamento, com ar que efetivamente não teve contato, né, igual tem aqui na figura, né. Então, eu tenho aqui calor latente, né, e tenho também a calor sensível, né. Só que a gente também, pessoal, não é todo o ar ali, né? A gente sabe que não é todo o ar que vai entrar em contato com o evaporador, né? Então, é uma parte desse ar, né? Que é o ar de bypass, né? Então, ela passa pela serpentina, pode ser denominado, então, de fator de bypass. Depende fundamentalmente da velocidade do ar e pelo número de fileiras, né? Então, dependendo do número de fileiras ali do meu evaporador, ele vai ter esse fator de bypass, né? Isso determina também, em parte, pessoal, um pouco também do, do, como é que fala, me fugiu a palavra, da eficiência, do copy do meu aparelho, né? Só um minutinho, pessoal. Então, pessoal, voltando aqui, né? O próximo. Pode perguntar, Isabela, pode falar.
Apertou sem querer, Isabela? Então beleza, vou retomar aqui. Qualquer coisa, é só me falar aí, viu, pessoal? Deixa eu só silenciar aqui, porque tá dando retorno. Então, mas é só levantar a mão aí. Continuando aí, pessoal, então as unidades evaporadoras, né, os serpentinas de resfriamento e desmodificação com baixas velocidades de ar e elevado número de fileiras, vai ter então valores baixos de fator de bypass, que é preferível, né? Então isso implica uma pequena quantidade de ar que não entra em contato com a serpentina fria, né? Ou seja, quando eu coloco um número de fileiras e o meu ar, então o que que o meu projeto, por exemplo, de um evaporador tem que ter? Eu preciso pegar um tanto de ar bom, porém numa velocidade relativamente baixa, né, para poder então o ar passar ali, né? Então isso, pessoal, a gente tem que pensar duas velocidades, né? Porque ali a gente tem dois fluidos que trocam calor, meu fluido refrigerante e o ar que eu quero climatizar. Então, tanto o meu fluido refrigerante quanto o meu ar, eu tenho que pensar eles terem uma velocidade tal que eles consigam passar ali e trocar o tanto quanto possível o calor, para poder então ter uma eficiência de troca de calor. Porque vamos pensar o seguinte: se o meu ar passa rápido, o meu fluido refrigerante passa rápido, eles não conseguem trocar calor de forma eficiente. Então isso vai implicar o quê? O meu ar então não vai condicionar da forma correta. Então até ele atingir aquela velocidade programada, por exemplo, no meu controle, vai demorar. E isso vai exigir o quê? Que eu tenho que ficar então insuflando de forma direta o meu evaporador e também o meu compressor também vai exigir que ele tenha que ficar circulando para, né, fazer todo o ciclo. Isso vai o quê? Diminuir a eficiência de troca de calor e vai aumentar o trabalho do compressor, né? Ou seja, exige mais. Então, o meu ar-condicionado vai trabalhar mais, então ele vai gastar mais energia. Então, a gente tem que levar isso em consideração quando, por exemplo, projeta um ar, para ele poder, então, ter uma melhor eficiência energética, para não gastar energia, né? Então, essa relação, bom, se não está tendo uma boa troca térmica, uma boa eficiência térmica, isso implica em gasto de energia. Então, estou gastando mais energia. Então, por exemplo, quem projeta, né, quem projeta um sisteminha simples aí tem que pensar nessas possibilidades. E isso é justamente na parte, por exemplo, no bypass aí, né? Então, pessoal, desculpe aí, acho que a internet aqui caiu, vamos retomar aí. Então, como falei, né, pessoal? Então, a gente tem que levar em consideração aí a velocidade do ar que entra ali pelo evaporador e o número de filas, né? Para poder, então, ter uma melhor troca. Então, por isso eu tenho esse fator de bypass aqui, né? Então, aqui, ó, tem um exemplo, ó, uma serpentina com seis fileiras e velocidade frontal de 1,5, né? Velocidade frontal do ar, 1,5 metros por segundo, eu tenho um fator de bypass 0,01. O que que isso significa? 1% da vazão total de ar, ou seja, 1% de ar que circula pela unidade de resfriamento não entra em contato, ou seja, eu tenho então uma eficiência de 99% desse ar que entra, ele troca ar, ou seja, então tá ok. Se eu colocar menos fila, olha só, praticamente metade do meu ar não vai passar, ó. Tá vendo? Tanto que diminui a questão da eficiência, então por isso tem que levar em consideração esse número de filas da serpentina e a velocidade do ar. Se eu dobro a velocidade do ar, ó, se eu manter o meu número de filas e dobrar a velocidade do ar, ó, então sair de 1,5 metro por segundo e para 3, olha o que acontece. Já vai para 4%, ou seja, 4% do ar já não é refrigerado, ou seja, diminui para 96%. Um minutinho Professor, aqui. Pode falar, Edilson.
Então é o número de serpentina é que vai dar uma eficiência melhor para o AE. Não só a serpentina, né? A gente considera o número de filas, também a questão lá do meu fluido refrigerante, né? A qual que também tese ali a vazão em massa dele na serpentina, né? A velocidade do fluido ali dentro. E também o ar, né? O ar que ele é, vamos dizer ali, succionado, né? Que é o evaporador ali, vamos dizer, um ventilador ali, um exaustorzinho que puxa o ar ali e a velocidade que ele vai ser puxado. Então eu tenho que levar em consideração isso aí. Isso aí é quando é no projeto, né? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo, ó. Essa tabela aqui, ó, é uma serpentina de resfriamento e desmutificação. Então o meu tubo, ele tem 16 milímetros e 552 aletas onduladas por metro linear. E eu tenho um número de filas ali, né? Então, o número de filas da serpentina, né? Então, não é tão simplificado assim, mas é só dadas as condições. Certo, Edilson? Beleza. Consegui. Bom, então vamos para o próximo fator, processo psicométrico, né? Bom, aqui no caso não é o processo, mas continuando o resfriamento com desumidificação, também a gente tem que falar que é o fator de calor sensível, que é então a relação entre o calor sensível, né? O que que é o calor sensível, né? Sempre enfatizando, né? Calor sensível é aquele calor que eu aplico a um determinado fluido, a um determinado objeto, que ele não altera o seu estado físico, né? Então, ele mantém o seu estado físico, seja líquido, gasoso, quer que seja, né? Liberado, então, nesse ambiente climatizado. Então, supondo aí, ambientes que têm grande concentração de pessoas, aí eu estou lidando com auditórios, cinemas, teatros, danceterias, né? O que que acontece? Geralmente pode ter pessoas que estão movimentando bastante, no caso das danceterias, ou até mesmo no teatro ali, mas tem uma iluminação, tem um maior número de pessoas, vai ter uma liberação de uma grande carga térmica por pessoa, né? A gente sabe que nós, né, seres humanos, a gente também irradia calor, né? Então a gente tem calor devido à irradiação, transpiração, né? E também calor na forma latente, aí quando a gente aí, o que que é o calor latente? É aquele calor que já tem mudança de estado físico, né? Então, seja do físico, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, né? Então, esse é o calor latente. Então, o meu fator de calor sensível é relativamente baixo em comparação a ambientes com baixa ocupação de pessoas. Então, essa presença do calor latente ela é evidenciada por meio de tabelas de calor liberado por pessoas em função da atividade física, né? Então, quando a gente tem uma atividade física intensa, o que que acontece? A gente vai transpirar. Transpiração, o que que é? A gente sua. Então, vai ter transformação. Então, aquele ar ali que está próximo ali, na nossa pele que está quente, o que acontece? Condensa. Então, isso é um calor latente. Bom, então entrou outra partida, né, pessoal? A ocupação com outros equipamentos de maior carga térmica, né? Sala de servidor de internet, sala de painel de força e comando elétrico. A parcela de calor latente ela é pequena, então o meu fator de calor sensível é próximo de 1. E o fator de calor sensível é uma característica do próprio ambiente, que é também fator térmico, né? Então, fazendo uso de um diagrama psicométrico, é possível identificar se o ambiente climatizado apresenta baixo ou alto fator de calor sensível, por meio da inclinação da reta que representa o processo aplicado ao ar que condiciona o ambiente. Então, por exemplo, aí tem a comparação, né? Um fator de sensor de calor sensível, por exemplo, numa sala de servidor, bem diferente, por exemplo, onde tem pessoas. A gente sabe que aqui o calor latente é muito mais presente do que aqui. Aqui é muito mais calor sensível. Bom, o outro processo, pessoal, agora é o resfriamento com umidificação. Então, eu vou resfriar, porém ganhando umidade, né? O que que isso acontece? Tipicamente nos equipamentos climatizadores de ambientes encontrados no mercado, né? Que utilizam água para resfriar o ar, né? Então, é quando eu preciso ali, né?
da umidade para poder resfriar. Então, esses equipamentos não é aqueles com ciclo de compressão de vapor, né? Então, já não é tão tipo desse sistema comum que a gente tem, é já naqueles sistemas que utilizam a água para resfriar o ar, né? Então, seria nos chillers, aqueles grandes sistemas, né? Principalmente, por exemplo, tem shopping, supermercado, né? Que utiliza a água ali para resfriar o ar. Então, o ar ele vai estar em uma temperatura inferior, que é a sua temperatura de bulbo seco. Ao passar por uma superfície molhada, né, ou em contato com água, o que vai acontecer, né? O ar ali que está relativamente seco, ele vai pegar um pouco dessa água, né? De forma isentalpa, ou seja, em uma entalpia constante, tendendo então a saturar. Então esse ar, então, ele vai absorver um pouco dessa água e tender a sua saturação. Então, esse resfriamento, pessoal, ele vai ocorrer com maior intensidade em locais com baixas umidades relativas do ar, né? Então, esse resfriamento, né, é melhor em lugar que tem baixa umidade relativa. Por que isso? Porque, por exemplo, se o meu ar está saturado, vai ser mais difícil eu conseguir resfriar ele com o meu ar já saturado. Então, em um ar que está mais seco, eu consigo fazer esse resfriamento mais rápido, né? Então, por exemplo, um ar-condicionado aqui, né, na nossa região, em tese, com o sistema de resfriamento com água, né, ele é mais eficiente aqui do que, por exemplo, no norte, né? O que acontece, por exemplo, naquelas torres de resfriamento, né? Então, o ar saturado é mais difícil dele fazer a troca com a água. Então, é mais ineficiente, eu gasto mais energia para fazer essa troca. O outro processo, pessoal, ele é o de aquecimento e de umidificação, ou seja, agora eu vou aquecer o ar e, além disso, eu vou umidificar ele, né? Então, ele é típico para as torres de resfriamento e os condensadores evaporativos, né? Então, o que acontece nessas torres? Meu ar, ele vai entrar em contato com uma superfície úmida, né? Então, ele entra em contato com uma superfície úmida com temperatura superior à temperatura de bulbo seco do ar. Então, ele vai elevar a sua temperatura, né? Então, meu ar vai ficar mais quente e umidade relativa. Então, além de ficar mais quente, ele vai ficar mais úmido, né? E agora eu tenho outro processo que eu vou aquecer e retirar a umidade, né? Então, o que que é? Eu vou vou fazer uma passagem da corrente de ar através de um desumidificador químico, né? Ou seja, eu vou usar alguma substância higroscópica, ou seja, uma substância que atrai a umidade para poder tirar, então, né, o ar ali, tirar a umidade do ar, né, reduzindo a umidade absoluta e elevando sua temperatura, né? Então, basicamente é isso aí, pessoal. A gente tem aí eu sei que é um pouquinho complexo aí, mas é porque a gente considera agora que a gente não só refrigera, mas também a gente tem também que lidar com outro fator que tem no meu próprio ar, isso fisicamente, que é a umidade. Ok, pessoal? Se alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Hein, professor? Pode falar, Edson. É, no tempo chuvoso, igual você falou de umidade aí, e tempo seco, né? Sim. No tempo úmido, o ar ele vai trabalhar mais, por exemplo, ele sofre mais. Não, considerando o nosso ar-condicionado residencial, esse mais simples, isso não vai ter muita diferença. Agora, para os sistemas, aqueles sistemas que têm a torre de resfriamento, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque o ar vai estar um pouco mais úmido. Então, isso vai exigir um pouco mais do sistema de bombeamento. Então, eu vou ter que bombear mais água, vou ter que dar um jeito de vencer essa parte da saturação, né? Eu tenho que utilizar, então, uma forma de, vamos dizer assim, burlar essa parte da saturação da umidade do ar, né? Mas isso aí é só nos sistemas nos sistemas maiores. Você vai ver isso que tem os chillers, né? Que é as torres de resfriamento, né? Entendi. Agora, no nosso sistema de ar-condicionado, a umidade nem vai contar tanto assim, mas assim, de certa forma, ele vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai dar um pouco mais de trabalho, porque como o ar está saturado até do lado de fora, mas você pode ver que
trabalha um pouquinho mais, mas não deixa de ter eficiência. Mas trabalha, vamos dizer assim, um pouquinho mais. Mas, No tempo, por exemplo, em setembro, agosto mesmo, quase não cai água lá lá aquela água que sai, né? Fora lá, justamente tirado. porque não tem umidade, né? Então, não tem não tem de onde tirar água, né? O meu ar já está bem seco, né? Então ele é bem menos. Só que que é o problema do tempo seco, principalmente naquelas ondas de calor. Aí já o problema não é nem retirar a umidade do ar, o problema é a temperatura, que a temperatura já está extremamente saturada, né? Então, por exemplo, aqui que eu tenho que fazer? Eu vou ter que usar uma solução, por exemplo, para as ondas de calor, é isolar, é usar algum tipo de isolante térmico para poder manter a temperatura refrigerada o tanto quanto possível, não para eu não perder, não infiltrar calor para não aumentar a temperatura e, consequentemente, o que que eu faço? Não forçar o meu ar condicionado, né? Aí no tempo úmido, o problema não é nem tanta temperatura, que aqui a temperatura fica um pouquinho mais amena. Aí o problema é a umidade. Aí a gente entra no problema da umidade. O senhor falou aí que, se tratando de conforto térmico, é 23 a 26, né? Isso, 23 a 26, temperatura, né? Agora, por questão de saúde, a OMS fala de umidade ali em torno de 70, 90, né? Até 90%, né? Beleza. Certinho? Consegui responder aí, pessoal? Mais alguma dúvida, questionamento? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, me procure, tá bom, pessoal? Aqui para ajudar vocês aí, pode manifestar no grupo aí. Bom, pessoal, então, sei que hoje foi meio um pouquinho pesado aí. Isabela, quer falar alguma coisa? Isabela não é o Rômulo. Tá falando. Rômulo? Ah, Isabela, porque tá com. É porque minha filha chama Isabela. Ah, não, então, Professor, é a pode respeito falar. de quem ficou em recuperação. Como é que vai fazer? Por exemplo, eu fiquei de recuperação. De qual unidade curricular, Rômulo? Nessas duas últimas presenciais não deu para mim ir. Ah, não deu para você ir, né? É, o Presencial não Edilson, deu. o Edilson, ele fez lá uma recuperação, não sei se repassou para você. Não, ninguém passou nada para mim, nem a Grenda também. Eu perguntei para ela, ela falou que era com tutor, Então eu e passo eu para tô perdido. eu vou passar para vocês, eu vou olhar a sua nota então, Rômulo. É as duas últimas você está falando? Foi a de É, mecânica dos fluidos e é, termodinâmica? isso. Eu vou passar o mesmo exercício que eu passei para o Edilson para mecânica de termodinâmica e de mecânica dos fluidos também. Vou passar um exercício simples lá e a gente vê a nota como é que fica aí. Vai passar para você aí, Tá, beleza. Obrigado. certinho? Aí eu repasso para você aí. Eu vou já colocar lá então. Ok, pessoal? Mais alguém quer dar alguma pergunta, questionamento? Bom, pessoal, Professor, só pode. rapidinho, E rapidinho. professor, Opa, vou falar. O Edilson, fala aí primeiro, depois você fala aí, Sebastião. Só pedir. Pode falar, Edilson. Essa já está atualizado lá, já no AVA lá, né? Esse conteúdo aí, né? Para estudar? Eu falei, como eu falei para vocês no início, tá errado, é que eu usei da outra turma. Eu vou refazer a sala ali e vou colocar as atividades corretas. Colocar errado aí, eu Beleza. não percebi. Amanhã, a partir de amanhã já vai estar tudo certinho, Beleza. tá bom? Sebastião, queria falar? Ô, professor, é porque eu também fiquei sem nota na de termodinâmica, que eu não consegui, teve uns imprevistos que eu não consegui Você nem não aula foi, presencial, nem não fazer as atividades da plataforma. faz pelo Seria- menos aí, Sebastião. Eu vou te passar, se puder fazer para você atingir a nota, para poder fazer a recuperação, que eu te passo a de recuperação também já. Aí se já puder fazer entregar pelo menos a atividade EAD aí, Beleza. certinho, que aí eu consigo te passar a recuperação, porque você tem que ter a nota para poder estar apto até para pelo menos fazer a recuperação, Ok, beleza. certinho? Que aí você Vale. consegue os 40 pontos para eu poder recuperar você aí, Ok. certinho? Mais alguma Perfeito. dúvida, pessoal? Questionamentos? Ok, pessoal? Bom, então é isso aí, vou finalizar aqui por hoje. Qualquer dúvida pode me procurar, pessoal. Quero desejar a todos aí um bom final de ano aí, boas festas.
Ok? Fiquem todos com Deus aí. Até a próxima. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.